Certamente, quando passamos por dificuldades financeiras, isso acarreta prejuízos no nosso relacionamento familiar, nos nossos relacionamentos interpessoais e inclusive na nossa saúde. E você? Você tem passado por dificuldades financeiras nesse período de pandemia? Será que existe solução para esses problemas financeiros os quais estamos passando? Hoje traremos um especialista aqui no canal para falar do assunto e ele nos trará orientações práticas de como nós devemos lidar com as nossas finanças e assim viver em paz quando se trata da nossa vida financeira. Então assiste a entrevista até o final que será bênção na tua vida, valeu? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui, estamos hoje aí com o nosso querido e amado pastor, consultor financeiro, o mestre na área das finanças, o nosso querido pastor e meu amigo pessoal, Enoque Caló. Uma bênção de Deus, o homem ele tem formação, gente, em educação financeira, tem especialização na Fundação Getúlio Vargas, especialização financeira na Fundação Getúlio Vargas, além de neurociência também, o cara também tem especialização nessa área, é muito fera, e hoje ele vai estar aqui no canal para falar para a gente a respeito das finanças, né? Esse problema que nós estamos enfrentando aí até hoje por conta dessa pandemia, né? Mais de um ano e 8 meses praticamente que estamos vivendo nesse momento tão difícil, né? De pandemia e de crise financeira no mundo inteiro. E será que a solução é política? Será que o que nós devemos fazer? Eu não tenho a resposta. Quem tem a resposta é ele. Vou abrir a palavra para ele. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Deus te abençoe. A palavra é sua. Te apresenta para o pessoal. Eu sei que você tem livro escrito, diversos artigos, mas eu quero que você apresente e fale um pouco do seu trabalho, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Obrigado, professor Landim, por essa oportunidade de poder estarmos aqui falando com as pessoas acerca de um assunto tão importante que é sobre as nossas finanças, né? Como que anda as nossas finanças? Como que andam os nossos números? Eles não andam mais, já estão parados há tanto tempo, né? E eu tenho assim desenvolvido essa experiência, né? A primeira palestra que eu iniciei foi em novembro de 2008 na Perflex, na empresa onde nosso amigo Adriano Bellini, corajosamente ele me convidou para dar uma palestra sobre finanças lá. Eu tinha iniciado ali uma leitura de como ser palestrante, como ser consultor. Já trabalho na área financeira há muito mais tempo, né, oficialmente desde maio de 94, quando eu trabalhei por 7 anos no banco e depois 16 anos nas finanças de uma indústria. E como professor fui me especializando nessa área, lendo bastante material sobre isso, né? Educação financeira, equilíbrio financeiro, saúde financeira. Também tive o privilégio de fazer o curso CRAL lá na UDF, na cidade de Pompeia, que é a Universidade da Família, e um material muito bacana que eles têm também. E a ideia era cuidar do dinheiro das pessoas ou ajudar as pessoas a ter o equilíbrio financeiro. Meu pai sempre foi muito responsável nessa área, né? Ele nos ensinou sobre o caráter de pagar as nossas contas. Isso já foi uma coisa maravilhosa que nós recebemos. Nem todos praticaram, porque nós éramos uma família com 8 filhos, né? Muitos não levam muito a sério isso, mas a maior parte deles praticaram isso com excelência. E a gente conseguiu desenvolver isso a partir da leitura que meu pai nos passava sobre essa questão dos compromissos financeiros, do caráter na área do pagamento das contas. Então isso a gente aprendeu bem cedo. E estou casado há 23 anos, farei 24 anos agora mês que vem, com a Miriam, pai da Giovana, do Eduardo. Então, tenho alguma experiência também de como criar força nas finanças da família, né, a partir da prática da minha vida e também daquilo que eu aprendi ao longo dos estudos. E dou palestra em igreja, escolas, faculdades, né, pequenos grupos. Até porque, Landim, é interessante que a gente fala de todos os assuntos, menos a questão financeira. A gente tem uma dificuldade muito grande para abrir sobre as nossas finanças para outra pessoa. Por 2 razões. Uma, porque se eu falar que eu tenho 100 mil reais, você pode pedir emprestado, né, ou meus parentes.
Outro, se eu falar que eu estou endividado, é uma vergonha, que você fala assim, como você está endividado ganhando tão bem? Você não consegue controlar o seu dinheiro. Então, há uma exposição quando a gente fala das nossas finanças para outro. Por isso que a gente fica, biquinho calado, falo de tudo. A gente fala até de quanto sexo a gente faz, mas não fala do dinheiro. E é isso. Publiquei um livro em 2018, dia 15 de julho, Educação Financeira, quando os bons relacionamentos nos ajudam a pagar dívidas. Então, se você está endividado, repense com quem você está se relacionando, que pode ser uma grande indicação que você está se relacionando mal. Vendi mais de 2.000 livros em 2 anos e meio, né? Em 3 anos, 19, 20 e 21. Vendi mais dois livros em 2 anos, 3 anos, mas também o ano passado a gente não pôde fazer muita atividade, nesses últimos 1 ano e 6 meses. Retomei agora com as palestras, com os treinamentos, estou à disposição, e agora em outubro eu vou lançar um curso de 7 perfis financeiros baseado na Bíblia. É um curso que eu vou fazer em grupos, né, para a gente perceber qual é o seu perfil, para te ajudar nessa reconstrução, nesse equilíbrio das suas finanças. Então fica atento aí nos meus canais, Finanças Fortes ou Enoque Caló, que são os meus Instagram, e você vai ter acesso a essa informação, como fazer parte desse treinamento. Porque mesmo estando há mais de 13 anos dando palestra, Landim, ainda há uma deficiência muito grande de pessoas preparadas, habilitadas e legalizadas para falar sobre o assunto. Isso aí, meu queridão, graças a Deus, né, pela sua vida, né, quantos livros já escritos, né, que bênção de verdade. Meu irmão, antes, você aí que está nos assistindo, os nossos internautas, para nossa audiência aí, tudo que ele falou aí, os cursos que ele dá, a escola que ele representa, né, os cursos a respeito dos links aí, estarão todos na descrição aqui embaixo no vídeo, depois se acessa, entre em contato, com certeza você vai ser muito abençoado, que você não está falando apenas com um servo de Deus, mas com um profissional da área, ok, gente? Então, pastor, embora seja meu amigo, né, vou continuar te chamando de pastor, porque você é um pastorzão realmente. Meu querido pastor, como que o irmão tem visto essa crise financeira aí nesse momento que nós estamos passando de pandemia, toda essa dificuldade, né? Como o irmão vê, e já lanço uma segunda pergunta aí para o irmão. O senhor acha que falta educação financeira? Será que o Estado tem alguma culpa nisso? O que está faltando para nós minimizarmos, né, na nossa vida pessoal? Porque o canal aqui é cristão na prática, né? Então, eu sei que você não é o homem simplesmente da teoria, mas você é o homem da prática também. O que nós podemos, na parte prática, realmente fazermos para nós sairmos dessa dificuldade que o irmão falou, né? Pessoas que muitas vezes ganham bem e estão endividadas, ok, querido? Dá essa primeira dica para nós aí, por gentileza, meu querido. Bacana, meu amigo Landim. Landim, a pandemia ou a crise sanitária que nós estamos vivendo, ela tem um impacto, sim, um impacto. Só que a gente tem que entender o seguinte, lógico que ela vem numa intensidade muito maior comparado com as crises anteriores que nós já vivenciamos no nosso país. Só que as crises, né, eu sempre repito isso, elas são cíclicas, né? As crises vêm e vão. Eu, com meus 47 anos, Landim, eu já passei por algumas crises, né, de redução de salário. Por exemplo, nós tivemos uma crise ali depois da bolha norte-americana que afetou o nosso país. Eu tive meu salário reduzido em 30%, né, durante um bom período na empresa. Foi uma forma que a empresa teve que renegociar com o sindicato para poder não mandar as pessoas embora naquele período, né, e deu certo. E agora imagina você que ganha, sei lá, 10 mil, de repente seu salário cai para 7 mil. Você que ganha 5 mil, de repente seu salário cai para 3.500. Você sabe lidar com essa mudança financeira, né? E essa prática, Landim, temos que desenvolvê-la,
Por isso que a crise tem um impacto, mas se você tiver uma educação financeira, procurar entender sobre isso, aplicar os princípios da educação financeira ou do equilíbrio na área das suas finanças, você vai passar por isso de uma forma menos impactante ou menos onerosa, sabe? Por quê? Fruto de um trabalho que você tem feito a partir do cuidado com as suas finanças. Óbvio, a educação poderia ter inserido isso muito mais antecipadamente na vida das crianças, né? Vou te dar um exemplo aqui, Landim. Eu tenho feito um trabalho de educação financeira com as crianças no Colégio Betel, onde eu trabalho, desde 2019. O ano passado foi um ano atípico, mas mesmo assim a gente fez uma semana chamada Semana de Empreender Betel, onde crianças e adolescentes fizeram cálculos de reforma da casa, de reforma do quarto, da compra de um skate, da compra de uma guitarra ou da compra de um instrumento. E além dele desenvolver essa ideia do planejamento para fazer isso, onde eles iam buscar os recursos para fazer isso. Tem um caso interessante que vou citar como exemplo, tinha um garoto que queria comprar um determinado objeto. O que ele fez? Ele mora num condomínio enorme. Ele começou a olhar os cachorros das pessoas e ganhava ali para levar o cachorro e tal. Ele ofereceu esse tipo de serviço. Olha que interessante, um garoto já com viés de empreendedorismo, né? E nós temos isso na veia, Landim. Já é um começo, né, um bom princípio isso. Agora, somado a essa expertise, essa inclinação para ser empreendedor, como nós vamos cuidar disso que nós vamos receber, dessa dinâmica do dinheiro? E aí que está o segredo: pedir ajuda, buscar ajuda na pessoa certa, num conselheiro, num consultor. Então, por exemplo, a crise ela eu chamo ela de um ponto marcante para muitas pessoas. Muitas pessoas realmente se deram mal na crise, né? E sentaram e sentou, chorou e esperou a morte chegar igual a Agar, quando foi despedida com odre e um pouco de pão por Abraão. O problema não são as crises, Landim. O problema é a nossa reação diante da crise. Porque Deus deu dons aos homens. Cara, Deus falou: Enoque, o pão de cada dia será enviado, a provisão é diária. Só que aí tem um segredo, Landim. Será que eu sei distinguir o que é desejo e o que é necessidade? Porque a palavra de Deus diz assim, Deus supre as nossas necessidades. Só que eu cito, está no meu livro de educação financeira, parece que a gente tem uma sacola de desejo que ela tem um buraco embaixo. Quanto mais você coloca, menos você está satisfeito. Quanto mais você preenche, mais você precisa preencher. Quanto mais você tem, mais você tem que ter. Tem um texto, um dos últimos textos que eu publiquei. Por quê? Eu vi alguns contextos da pandemia, vamos pensar em termos da área eclesiástica. Teve amigos meus que reduziram seus salários durante esse período. É inteligente isso. Mas será que todo mundo fez isso? Será que todo mundo consegue fazer esse reajuste? Ou é só para mim que sou CLT, ou só para você que é empreendedor? Todo mundo deveria ter essa percepção. Até os nossos políticos deveriam ter essa sensibilidade. É porque parece que a gente tem um desejo que ele é como se fosse um cometa, ele nunca consegue ter limite. Um dos textos que eu escrevi agora na Ultimato, né, depois você pode buscar lá Enoque Caló, o espaço da revista Ultimato, até te mando o link para você postar depois na descrição. Qual é o limite da sua renda, Landim? Se alguém falasse assim, Landim, eu quero te abençoar financeiramente, quanto você precisa de fato financeiramente? Às vezes, sabe o que falta em nós, Landim? Respostas inteligentes para momentos da crise. Exemplo: Jerusalém está toda destruída, os muros estão arrebentados, o pessoal está ferrado lá. Chega um pessoal lá em Susa e passa um relatório para Neemias. Neemias fala assim: como que está Jerusalém? Fala: mano, você quer saber mesmo? Tô aqui o relatório, ó o caos que está lá. Povo com fome, muro destruído, caos total. Isso é uma crise ou não? E é uma crise grande, não é uma crise pequena. Qual foi o comportamento de Neemias em relação a essa crise que estava em Jerusalém? Ele orou, jejuou e planejou. 120 dias de planejamento. Como você prova isso, pastor Enoque? Só leu a história. Quando ele chega diante do rei, que o rei vê ele triste, ele nem poderia entrar na presença do rei triste, o rei pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Você não está bem? O rei tinha essa sensibilidade com eles, tinha essa comunhão. Falei: não estou legal, a cidade dos meus antepassados foi destruída, está o caos, está uma pandemia lá.
O rei perguntou: quantos dias você precisa para resolver essa questão? E o que você precisa? Olha que interessante, Landim. Use o tempo da crise para desenvolver a oração, o jejum e o planejamento. Para quando você chegar diante da situação específica da pessoa que vai te ajudar, você sabe exatamente o que você precisa. Esse é o grande desafio para nós. Ter a resposta certa daquilo que você precisa. Igual chegasse para você agora, Landim, e falasse: Landim, eu quero te arrumar um dinheiro para o seu projeto. Quanto de fato você precisa? Você já tem esse prospecto, esse plano de ação? Você tem esse croquis? É igual um cara querer construir um apartamento, você nunca ter feito uma planta. Um arquiteto, um engenheiro, onde vai ficar, qual a estrutura necessária, quanto que vai gastar, quais são os elementos, né, os materiais necessários. Isso é planejamento. Então falta em nós, eu acho que essa cultura de aprender a planejar, de aprender a pedir, até para o próprio Deus. Deus fala assim: Enoque, você não recebe porque você não sabe pedir, você pede mal. Então as crises são cíclicas, óbvio, não estou aqui desmerecendo a relevância, o impacto dessa crise no nosso país. Foi de fato devastador para muita gente, mas algumas pessoas também ganharam muito dinheiro, outros ganharam dinheiro de forma ilícita também, que isso tem um peso lá na frente, né, que são as balanças enganosas, que a Bíblia fala sobre isso também, que é extremamente preocupante. Mas eu acho que a crise ela tem um caráter pedagógico para mostrar quem nós somos. Muito bom, querido, muito bom mesmo. Isso aí, então, em suma, é pedir ajuda e ter planejamento, né? Pedir conselho, né? Tá aí o nosso irmão. Claro que não será apenas uma entrevista rapidinho assim como essa aqui, que vai resolver os problemas financeiros de todas as pessoas, mas com certeza, se a nossa audiência aí, aqueles que estão assistindo esse vídeo, entrarem no link lá, pegar a descrição, buscar ajuda, com certeza o nosso irmão vai atender com o maior carinho, e vai dar as orientações necessárias. Mas em suma, foi o que ele falou aí, buscar ajuda, né? Por isso, acesse os canais, né, de informação do irmão aí e ter planejamento. Eu esqueci de falar, galera, o nosso irmão, ele também, ele falou que trabalha numa escola, mas ele não é professor, não. Ele é dono da escola. Ele é o dono da escola, né? E ele é o cara que pegou uma escola, depois ele pode falar um pouco mais, né? Ele pegou uma escola numa determinada situação lá, e até um dia eu encontrei ele na igreja, que nós congregamos juntos, né? Eu tenho esse prazer, e eu interpelei ele na igreja ali e falei: irmão, como é que tá a sua escola e tal, porque eu vi tantas escolas particulares, né, fechando por conta da crise, que muitos pais deixaram de levar seus filhos para a escola porque estavam no ambiente online e acabaram levando para a pública. Muitos também, por conta da crise, não puderam mais pagar o colégio particular, e ele me falou, né, não, a minha escola está indo lá, estamos inclusive já abrindo matrículas para o ano que vem. Eu fiquei muito feliz, né, e ele vai contar esse segredinho aí. E junto com esse segredo que ele vai contar da escola aí, por que a escola não fechou no tempo de crise que nós estamos vivendo, por que a escola dele não fechou, eu já emendo uma segunda pergunta. Meu irmão querido, o irmão tem feito trabalhos em igrejas, tem sido bem recebido nessas igrejas, e nessas igrejas, o irmão tem encontrado alguma resistência em relação ao trabalho que o irmão oferta a essas igrejas? Conta aí para nós aí. Vamos lá, vamos por partes, como diz o Jack Estripador. Em relação à escola, Landim, nós adquirimos, né, eu e minha família, em 2019, uma escola que meus filhos sempre estudaram lá. Nós tínhamos um testemunho lá com aquela escola, um vínculo com aquela história, uma história com aquela escola, né, um vínculo com a escola. Inclusive, em dezembro de 2016, eu dei palestra de finanças para os professores dessa escola. Tem lá o registro, muito interessante essa experiência, né? Pelo cuidado que eu tenho, né, da reserva como pessoa física, eu também apliquei isso como pessoa jurídica. Então, esse foi um dos fatores que fez com que a gente sofresse menos na crise, né? Nós sofremos, até porque um número muito grande de pais, né,
pediram desconto, assim, descontos expressivos. Nós tivemos muita sensibilidade também de olhar o histórico do pai, quanto tempo estava com a gente, né, para olhar lá para o futuro também, porque algumas escolas não tiveram essa sensibilidade e disseram não para todo mundo, e se você não quiser vai embora, né? A gente analisou caso a caso, histórico a histórico, né? Tem uns que realmente dão problema, mas na grande maioria o brasileiro é um bom pagador, né? Eles são assim, responsáveis com o seu compromisso. A gente tem uma gestão de cobrança também muito eficaz, né? Mas sem desonrar o nosso cliente, mas trazê-lo para a responsabilidade. Eu tenho dito nas minhas palestras, nos treinamentos, a importância de você chamar o seu credor para a mesa. Ainda há um grupo de pessoas, Landim, que eles são muito desonestos em relação ao credor, né? Ele só pega emprestado, usa o serviço, depois não presta conta, não está nem aí o nome é negativado, aí fica sem crédito, né? Por conta da postura e do posicionamento. Mas no geral, as pessoas no nosso país, eles são bons pagadores, cara. É uma coisa que eu já levantei em estatística, principalmente as pessoas mais simples, eles têm muita assim, essa integridade de honrar os pagamentos. Isso é muito importante. A escola sofreu realmente por conta dessa perda das receitas financeiras. Não perdemos muitos alunos, graças a Deus, né? E a gente tem feito um trabalho ali de se reinventar na pandemia, né? Então a escola não parou, os professores se desdobraram, né? Estão de parabéns. É um desafio realmente ser professor no modelo online, depois no modelo híbrido, né? E assim, tiveram que se reinventar, né? A pandemia ela foi um episódio marcante, porque quem de nós, Landim, como professores, imaginávamos que íamos dar aula totalmente EAD para ensino fundamental e ensino infantil? Isso aí era uma proposta para 15, 20 anos no futuro. Então a pandemia fez com que isso antecipasse. Então a escola teve muitas escolas de amigos meus, que eu conheço, escolas grandes em Guarulhos, que tinha uma resistência muito grande de usar a tecnologia por parte dos professores, né, antes da pandemia. E na pandemia não teve solução, gente. Na pandemia foi o que estava disponível, né? Até tem uma frase que eu coloquei, o fazer de longe nunca substituirá o fazer de perto, o fazer presencial, mas juntos podemos fazer diferente, né? Tem um texto que é mais ou menos essa ideia, né? Da aula distante nunca vai ser igual da aula presencial, mas a gente pode se reinventar a forma de fazer juntos. E foi isso que aconteceu com a gente, deu certo, muito certo, graças a Deus, com a bênção de Deus, com o trabalho em equipe, né, com gestores, com a equipe da coordenação, a gente conseguiu fazer um trabalho efetivo, também já fruto das pessoas lá de trás também, que já estava construindo a história da escola, né, isso teve um peso relevante também. Então esse foi um dos fatores da gente não poder ter sucumbido, ter uma reserva de emergência, de ter critério, de negociar com alguns fornecedores, né, alguns realmente acaba não tendo essa abertura, mas deu certo. E colocando Deus, né, que é Provérbios capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão estabelecidos. Cuidar de criança é fácil? Não, mas é precioso. Eu gosto de citar lá para os meus professores, né, que nós somos como o Andrés, né, o Landim, professor Landim. Como que André encontrou um garoto anônimo com uma semente tão extraordinária em meio a 5.000 homens? Você já havia pensado nisso? Como André encontrou um garoto anônimo com uma semente extraordinária em meio a 5.000 homens? Então esse é o nosso desafio. Mas por que a gente não quer investir em criança? Porque demora para dar resultado. É mais fácil a gente investir em adulto, que adulto bajula, chama você pelo título. Se não chamar você pelo título, você fica bravo com ele, que é um desonra, você não está me chamando de fulano de tal. Esse dia um cara falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é pastor fulano de tal. Eu falei assim, mostra o RG desse cara, o nome dele é pastor fulano de tal. Meu nome é Enoque Caló. Eu estou pastor, né, fui consagrado ao pastorado, é uma função nobre, né, como professor também é uma função nobre. Né, nós que levamos a educação, o ensino, é um sacerdócio isso. Né? Investir em criança, Landim, professor Landim, é como você plantar uma árvore cujas sombras talvez você não desfrutará. Estamos dispostos a fazer isso? Então é isso, essa primeira pergunta. Em relação às igrejas que me convidam para eu ministrar, normalmente eu sou muito bem recebido, até porque eles me convidaram, né? Mas uma hora ou outra, em alguns eventos que eu estou, que às vezes eu estou apresentando meu livro, tem um engraçadinho que faz uma piada, fala, você é o cara que deixa as pessoas ricas, você não quer me emprestar 100 mil reais, você não quer me emprestar 1 milhão.
Aí os caras fazem umas piadinhas, né? No passado faziam mais, hoje fazem menos, né? Porque eu tenho um livro, já vendi mais de 2.000 livros, né? Hoje eu sou empreendedor, então você começa a construir uma autoridade sobre isso, né? As pessoas, elas acabam validando você. Eu lembro de um caso, Landim, bem interessante, há uns 12 anos atrás, um conhecido meu, com uma vida muito difícil financeira, né? Sempre viveu muito mal, em dificuldade, nome sujo, nome da esposa sujo, né? E eu me ofereci para ajudá-los, né? Falei, vou ajudá-los, né? E é até interessante que hoje eu tenho tido outra perspectiva em relação a isso. Eu tento não me oferecer mais para ajudar, a não ser que eu seja convidado, porque senão você acaba sendo um entrão. Aí eu lembro que a esposa desse rapaz falou assim: quem é você para querer nos ajudar? O que você tem? De certa forma, ela tem uma razão nessa pergunta, né? Porque é igual você passar no médico cardiologista, né, para mexer no seu coração. Você tem que saber qual a formação desse cara, né? Quantos corações ele já operou para querer operar o meu coração? Tem uma certa razão essa pergunta dessa pessoa. Só que essa pessoa ainda continua vivendo mal, o Landim, né? Eu acabei cortando um pouco assim o relacionamento com ele, a gente não tem mais tanta vivência, né? Mas vive mal. Mas assim, também, não sei se é uma presunção da minha parte, achar que a solução da vida dela estava em mim, e de repente não está também. Até recebi uma mensagem de um amigo hoje de manhã. Ele falou, meu, eu estava orando e você veio no meu coração. Olha que interessante que ele falou para mim, Landim. Enoque, nem todas as coisas você vai ter que resolver nessa área. Às vezes são outras pessoas que vão resolver e não você. Então acalma. Sabe o que eu aprendi com isso, Landim? Cara, eu tô sem uma chave aqui. Sabe quando você recebe uma chave de uma sala ou de um ambiente, fala assim, Landim, essa chave está nas suas mãos, você tem autoridade e liberdade para adentrar essa sala ou esse ambiente. Aí você entra. Se você e eu não recebemos essa chave, cara, não empurra a porta. Nem tão pouco entra pela janela, que vai ser uma experiência muito amarga e muito desastrosa. Então o segredo aí é a gente esperar, né? E eu tenho ministrado, já ministrei em Porto Alegre, em Minas, várias cidades do interior de São Paulo, né? Tem um material meu em Manaus, né? Tem material meu até fora do país, já que eu já enviei. Hoje eu faço parte da Associação de Profissionais Orientadores de Educação Financeira, que agora em setembro nós vamos fazer 1 ano de aniversário. A gente tem representante em 25 estados do Brasil, né? Falta só, acho que lá, Alagoas e Tocantins. E a gente tem também já representante na Bolívia, em Portugal, em Angola, em Moçambique. É uma associação de pessoal muito gabaritado, com doutorado na Alemanha, pessoal que tem banco, né, que tem fintechs. Hoje eu faço parte, sou da diretoria da associação, né, sou um dos diretores da área de ensino dessa associação. Temos levado finanças para o Brasil com live. Depois você entra lá no nosso site, nosso Instagram é apof_oficial. Tá? Também eu cito nas minhas redes sociais. Você que deseja ser um orientador nessa área de finanças, que todas as igrejas deveriam ter alguém com essa instrução e com esse conhecimento para ser um facilitador, até porque, o Landim, eu só sou um. Lógico, com o advento da tecnologia, eu consigo dar aula para 200 pessoas simultaneamente e formar pessoas, que é o meu desejo de formar orientadores, educadores financeiros nos próximos 10 anos, se Deus quiser. Começa um curso muito bacana agora em outubro, que tem essa proposta, formar conselheiros, educadores financeiros, não só teóricos, mas que eles possam colocar isso na prática e mostrar que é possível você ter um equilíbrio nas finanças. O segredo, o Landim, reconhecer qual é a sua porção necessária. Lembra de Provérbios capítulo 30? Querido, lembro sim. É benção, né? Isso aí que o irmão está falando, isso aí que o irmão está nos trazendo, é verdade, né? E as pessoas muitas vezes oferecem uma certa resistência, né? A respeito aí desse casal que o irmão acabou de citar, né? Que a pessoa te perguntou quem você era, né? Qual que era o seu, de repente, como você falou, de repente ela queria conhecer o seu currículo, e não há nenhum mal nisso,
né? Mas a pessoa parece que afronta, porque é difícil mexer em certas feridas, né? Por isso as pessoas têm dificuldade de falar de sexualidade. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre o assunto, e finanças também é um dos assuntos, é um dos tabus dentro das igrejas, né? É uma grande dificuldade se falar de finanças dentro da igreja. São raros os sermões que eu escuto que pastores falam de finanças realmente com propriedade. Porque é difícil. Às vezes, esse pastor, né, não julgando a quem fala, às vezes aquele pastor tem até conhecimento para falar sobre o assunto, mas é um assunto tão delicado, né, que precisa ter uma abordagem, um enfoque diferente. Eu tenho observado isso, né, talvez até para preservar o seu próprio rebanho, né, talvez o pastor vai falar e pode ofender as pessoas. Algum pastor, né, de alguma igreja e tal, e isso talvez aconteça. Até vou engajar uma pergunta agora para te falar sobre o assunto. Isso talvez aconteça pelo movimento neopentecostal, que desde a década de 90 aí, focou muito a teologia da prosperidade, né, a teologia da libertação, que mostrou para as pessoas que nós não podemos ficar presos em absolutamente nada, né? E muitas vezes nos soltamos até de Cristo, né? E isso é muito perigoso, Então, como que o irmão enxerga aí esse movimento neopentecostal? Será que muitas vezes o irmão encontra resistência em alguma igreja por esse motivo, né? Alguém já perguntou para o irmão, não, você está vindo aqui na minha igreja, você vai falar de prosperidade, você vai falar para a gente pedir dinheiro, como é que funciona isso aí? Fala um pouco dessa experiência aí, que o irmão acha desse movimento aí. Ô Landim, a minha formação na área da educação financeira é uma formação baseada no equilíbrio, né? Sempre acreditei na questão do tudo que você recebe mais do que você precisa, só tem um fator, você tem que distribuir isso e compartilhar, né? Eu acabei de ler um livro de Matheus Ortega, foi publicado agora nesse ano, Economia do Reino. Espetacular. Todo mundo precisa ler esse livro. Olha, que eu não estou nem falando do meu, hein? O meu é muito bom também, mas esse livro do Matheus Ortega, o cara estudou demais, tem várias citações, nota de rodapé, diversas, centenas de citações, de referência. Ele usa exemplos bíblicos, exemplo da história, dos abnegados, dos generosos, dos transformadores, né, dos moderados, né, que são aqueles que quer saber o que está sendo feito com o dinheiro. E, na verdade, assim, tudo que é um dinheiro público, ele tem que ser administrado com responsabilidade, né, porque o erário é público, né. Se eu sou um síndico de um condomínio e cuido do dinheiro das entradas ali do valor do condomínio, isso é um erário público. Se você é um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um presidente, você lida com o erário público. Se você é um líder religioso também, você lida com o erário público. Por quê, Landim? Dentro dos textos que assim, eu consegui ter uma revelação dentro da Bíblia, né, eu tenho bastante textos publicados sobre isso. Um exemplo ali, se a gente pegar a história quando Jesus vai trazer os discípulos, convidar os discípulos para fazer parte do seu staff, tem uma experiência bem interessante ali, Landim. Quando Jesus pede a companhia de Pedro emprestada para poder ministrar o reino de Deus às pessoas, eles tinham acabado de ter uma noite frustrante de pesca. Se você com certeza vai ter essa recordação. Só que eles estão limpando ali as redes, tal, porque eles tinham a obrigatoriedade de limpar as redes, porque senão ia apodrecer as redes por conta do resto que sai do mar ali. Apesar de não ter pego peixe, pegou um monte de sujeira do mar, e a limpeza da rede é necessária todas as vezes que você terminou uma pesca, seja ela produtiva ou não. Depois que Jesus utiliza a companhia de pesca de Pedro e dos irmãos de Zebedeus ali, que é João e Tiago, Jesus fala assim para eles: voltam a pescar novamente. Eles foram pescar. Cara, eles pegaram tantos peixes, Landim. Isso é prosperidade, sim ou não? Acho que é. Só que o que eles têm que fazer com esses peixes? Consumir e vender? Não só isso. Isso também, mas não só isso.
Eles foram obrigados a convidar as pessoas com os barcos vazios para distribuir os peixes, senão eles iam sucumbir com a abundância. Cara, olha que louco essa história. Como assim, Enoque? Eu posso morrer com muito dinheiro? Pode morrer sufocado com muita abundância, se eu não sei compartilhar com os necessitados e com os vulneráveis. Também eu sou contra você alimentar o espírito de mendicância. Porque tem gente, se você der uma cesta básica para ele e R$ 300, nunca mais esse cara vai querer trabalhar. É um vagabundo, sabe? É um inútil, é um inerte, sabe? Uma inércia. Pessoas vagabundas, assim, de verdade, que não quer, que está anulando o dom que recebeu de Deus para colocar em prática, para servir a sociedade. Que todo mundo recebeu o dom de Deus. Desculpa falar dessa forma, né? Se você não gostou aí, arruma um trabalho, porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, quem não gosta de trabalhar, é melhor não comer, cara, porque para comer, hoje está caro comer, né? É necessário trabalhar. Então eu acredito muito nesse equilíbrio, o Landim. É a mesma coisa que você se comer demasiadamente. O que vai acontecer com o seu corpo? Vai trazer doenças, vai trazer um sobrepeso. Por quê? Você está consumindo mais do que você precisa. Você está ingerindo no seu corpo muito mais proteínas que você necessita. Então você vai tornar uma bola. Lógico, tem uma questão aí, com todo respeito a quem está acima do peso, com obesidade, tem uma questão psicológica, tem uma questão biológica, tem uma questão de uma crise que você pode viver, que você vai descontar isso na compulsão por alimento, né? Não estou aqui em nenhum momento criticando, porque cada caso tem uma história, tem um momento, mas eu quero trazer isso para a nossa área financeira. Se eu não sei qual é o meu limite, eu posso me sufocar com aquilo que eu tenho. Eu lembro de alguns episódios, né, de acompanhar algumas pessoas que tinham muito dinheiro aplicado em bolsas de valores, que eles ficavam aflitos quando via a bolsa caindo. Os caras quase tinham um piripaque. Tem gente que já se tirou a própria vida porque perdeu dinheiro investido em ações ou em algum tipo de investimento que era de muito risco, de alto risco. Então, eu acho que o segredo aí, Landim, está na questão do equilíbrio. Então, assim, a riqueza é um dom de Deus. Algumas pessoas realmente receberam esse dom. Mas assim, a questão do patrimônio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode crescer demais no seu patrimônio, mas você às vezes não vai saber fazer uma sucessão patrimonial. Quem de nós, que você que está nos ouvindo aí, que vai nos escutar, já participou de um treinamento sobre sucessão patrimonial? A gente tem isso na nossa associação, hein? Estou até fazendo um marketing aqui do nosso trabalho. Temos especialistas que falam sobre sucessão patrimonial. Fazer sucessão em vida, patrimonial, ministerial, isso é de uma nobreza. Eu assisti esses dias uma live do pastor Marcos Ferreira, de um pastor nosso de Mogi, né, o pastor João Monteiro, né, com 84 anos, que fez ali uma transição em vida, né, do ministério. Gente, eu acho um ato nobre quem tem estou citando esse exemplo, porque serve para nós também, né, para empresários, para líderes, para quem tem um patrimônio, como preparar uma próxima geração. Como você preparar seus filhos, que não adianta trabalhar demais, ganhar dinheiro demais, se você não preparou seu filho. Aquilo que você trabalhou durante 30, 40 anos para conquistar, seus filhos podem acabar em 10 anos ou menos, seus netos podem acabar em 2 anos, destruir tudo que você construiu, porque você não preparou seus filhos para essa sucessão, para essa continuidade desse seu legado, desse seu ministério, né? Principalmente das coisas que são intrínsecas, né? Que é a questão do intangível, que é muito mais valorizado, ou muito mais importante do que o tangível. Então é isso, Landim. Eu acredito, lógico que tem aquelas... parece que aquela teologia triunfalista, que você não pode passar por necessidade, que você não pode perder, e isso não é bem verdade, porque a gente vê vários textos na Bíblia que aconteceu das pessoas de repente perderem tudo e começar do zero, né? E pobreza não é sinal de distanciamento de Deus, e riqueza também não é sinal de presença de Deus. Como encontrarmos o nosso equilíbrio em relação a isso? Excelente, meu querido, excelente mesmo. Então, o segredo está aí, né? Estamos já caminhando para o final da nossa entrevista. Ele nos belíssimas palavras, né? Orientação abençoada. Então,
Nossa, como tu foi abençoado nesta tarde aí, final de manhã, início de tarde, né? Que para a gente entender agora que a gente precisa lidar nossas finanças com seriedade, buscar ajuda quando for, sempre, né? Não só quando estiver precisando, mas sempre buscar ajuda, ter uma vida de planejamento e, como o nosso irmão falou aí, ter equilíbrio, né? Então, o trabalho do nosso irmão tem demonstrado que é um trabalho equilibrado. Então, se você que é pastor, você que está à frente de um trabalho, ou até de um condomínio, você que é síndico, está na frente de um condomínio, exercendo ali, cuidando das finanças, né, do condomínio, ou na frente de uma associação, busque ajuda, e que o nosso irmão aí demonstrou que é um trabalho de equilíbrio e bênção. Então, meu querido, eu fico muito feliz mesmo. Não é neopentecostalismo que nós estamos falando aqui, né? Não estamos falando aqui que você vai enriquecer, né? Se isso acontecer, né, porque foi da vontade de Deus, mas o irmão demonstrou que a proposta não é essa. Inclusive, ele falou aqui rapidamente sobre Bolsa de Valores, né, que uma pessoa ficou desesperada, e futuramente no canal estaremos falando sobre esse tipo de investimento. Sou investidor da Bolsa de Valores, da B3, e tenho sido abençoado com isso, e hoje minhas ações só estão caindo, né? Meus investimentos só estão caindo, minhas ações, mas nós temos que entender que quando nós compramos ações de uma empresa, eu sou sócio dessa empresa, hoje eu sou sócio de empresas, né? Então, minha esposa também é sócia, minha esposa é sócia do Itaú, né, de grandes empresas. Ou seja, então o Itaú não vai falir. E a ação, quando cai, quando sobe, né, isso é um movimento de do mercado, né? E quem entra no mercado para especular geralmente perde dinheiro, né? Então, mas é um tipo aí, não vamos entrar nesse assunto agora, porque primeiro nós temos que cuidar da nossa vida financeira, da nossa base, ter, como o irmão falou, equilíbrio, planejamento e principalmente buscar ajuda. Meu querido, todos os seus links aí do seu curso, você nos passa, vamos colocar tudo na descrição do vídeo aí, para os nossos irmãos irem atrás aí, buscar ajuda em quem realmente tem propriedade sobre o assunto. Meu querido, para a gente concluir, dê suas considerações finais aí, o que você acha que está faltando para os nossos irmãos e irmãs, se você ainda tem visto que o assunto está em voga e precisa falar muito ainda sobre esse assunto, principalmente dentro das igrejas, ok? Dê suas considerações finais aí, e qual o conselho final que você deixa para nós aí, que estamos tão gratos em te ouvir. Eu que quero agradecer essa abertura, né, a confiança de podermos falar aqui aos nossos ouvintes, internautas. Cuide bem de seus números, né, pois eles falam muito sobre você. A ideia é desconstruir aquela crença, viu, Landim? Meu dinheiro, meu carro, minha casa. Há uma bênção no poder da cooperação. E nós poderíamos avançar muito mais se nós usássemos o poder da cooperação. Vamos construir, vamos fazer, vamos delegar, vamos trabalhar, vamos, né? Você vai ver isso lá no Gênesis 11, vamos construir uma torre para que os nossos nomes se tornem famosos. A proposta estava contrariando um princípio bíblico, isso é verdade, tanto é que não deu certo, mas daria certo. Olha o poder da coletividade, da cooperação, da unidade. Mateus 12, 25. Todo reino dividido não prosperará. A palavra divisão significa duas visões. Constantemente eu tenho acompanhado amigos, próximos, pessoas que o casamento se desfaz por conta dessa concorrência financeira dentro da própria casa. Concorrência financeira dentro da própria casa, meu dinheiro, o dinheiro da Miriam, meu carro, o carro da Miriam, meu projeto, os projetos da Miriam. E agora que tem a Giovana também, que tem projetos de investimento na área da educação, é dela ou é nosso? Nós vamos ajudá-la ou ela tem que se virar, sabe? Ou só eu que vou ajudar e ninguém ajuda? Então a gente tem que aprender a desenvolver essa inteligência bíblica do poder da cooperação baseada em Mateus 12, 25. Muitos ministérios e muitas finanças e muitas famílias não prosperarão porque tem mais que uma visão. Só tem uma única, tem 2, 3, 4 visões, não prosperará. Todo reino dividido não prosperará. Todas as finanças divididas, não confunda dividido com compartilhar, são diferentes, são princípios diferentes.
Finanças compartilhadas prosperam sim, desde que esse compartilhamento tem uma motivação correta, né? Porque também, para nós que somos líderes, né, pais, empresários e recebe doações, tem um momento também de não receber doação. Quando é o momento de não receber a doação? Você já pensou sobre isso, sobre a importância de pesar a motivação da doação? Talvez fique para um outro dia a gente falar sobre isso. É interessante esse tema. Será que sempre eu tenho que receber tudo que estão me dando? Ou como dizer não para as coisas lícitas? Então fica essa dica para você, cuide bem, compartilhe das suas finanças com o seu cônjuge, né? Um dos problemas que a gente tem percebido também, o professor Landim, é a infidelidade financeira. Infidelidade financeira, cara, pode trazer um grande prejuízo para o seu casamento, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas se você aprender a criar força nas finanças a partir da sua casa, também ali com o coração, com generosidade, de poder compartilhar, de poder abençoar alguém que está em necessidade, né? Isso é muito edificante, isso é muito poderoso, isso é muito abençoador. E alguns, quando mexem nessa área, o cara fica até em depressão, porque o dinheiro é a sua segurança total. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: um pão de cada dia nos dá hoje. A provisão da nossa necessidade, ela é diária e garantida pelo nosso próprio Deus. Por isso que fala assim, olha o passarinho, onde ele está registrado? Ele é CLT de alguém? Quem levará a provisão para os passarinhos? Só olhar para o menino. Agora tem a sua responsabilidade e a sua ação, o seu papel, né? Você tem que ter aquilo que é para você fazer, você vai ter que fazer e pronto, né? Se movimente, né? O que fazer, Landim, quando acabar o pão e a água? Igual Agar. Sentar e esperar a morte chegar. Para, Agar, tem um poço do seu lado, abra seus olhos. Um poço no deserto. Cara, isso é fantástico. Só que também ela não jogou fora o odre que ela recebeu de Abraão, porque o odre, mesmo que aparentemente traz uma lembrança dolorosa de uma perda relacional, mas foi a demonstração da provisão inicial. Por quê, Landim? Pessoas prosperam e esquecem de onde surgiu, de onde vieram. Por isso que Davi tocava no palácio e voltava para cuidar das ovelhas do pai. Pisava os mármores e pisava os cocô das ovelhas, os estrumes das ovelhas. Será que a gente é capaz de fazer isso? Ou quando eu pisar nos mármores do palácio, nunca mais eu quero sentir cheiro de ovelha? Isso aí, obrigado, meu querido, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu tempo dispensado aí, que você fez isso com tanto amor. O nosso irmão, ele acabou, gente, acabou de sair de uma reunião agora de um curso. Ele falou, ó, me chamou no WhatsApp, ó, meu curso vai até às 11h15 e de lá eu estou à disposição. Ele com todo carinho, né, solícito veio aqui e trouxe essa palavra abençoada para nós aqui no canal. Então, deixa aí essa recomendação, que vocês querem saber mais sobre o assunto, acessa os links na descrição do vídeo, dos cursos que ele está dando, ele também dá consultoria financeira à sua igreja, ou se é uma distância, enfim, hoje a internet nos aproxima, mas ele dá essa consultoria, dá um atendimento familiar, né? Não é somente a instituições. Então isso vai ser bênção na sua vida. Você que é pastor, como eu disse já, e você que tem alguma responsabilidade, não deixe passar, cuide dessa área, que é muito importante, as finanças é muito importante. Obrigado, querido, que Deus abençoe, a você que está nos acompanhando aí no canal, não esquece de deixar o seu like se você gostou, para que esse vídeo também seja recomendado para outras pessoas. Compartilha ele, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, que futuramente teremos mais entrevistas sobre o assunto. O irmão aqui também disse que não dá para tratar tudo e realmente não dá. Futuramente, né, um assunto tão importante que nós poderemos falar, mas já vamos aí quase 45 minutos de entrevista. Que é a doação, né? A doação é muito importante para aquele que quer ser abençoado financeiramente. Fico feliz pela vida do irmão, que Deus abençoe, e você que está nos assistindo, fica firme no canal, porque Deus é contigo e tamo junto.